Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse sábado, um tema tão simples para se falar quanto de Jesus. Eu disse para o Edson, quem sou eu para falar de Jesus? E ele escreveu no WhatsApp, Dino Boldrini Neto. E falar de Jesus, eu acho até que não é tão complicado quando a gente tem um pouco de amor no coração. Mas eu preferi, como eu disse, para não frustrá-los, buscar em Jesus a inspiração da nossa existência. Então eu queria falar a respeito disso. E eu vou começar dizendo que a gente tem que, acima de tudo, começar essa fala aqui de hoje, essa nossa conversa, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos nessa existência, né? Vamos combinar que é uma oportunidade de reajustamento. Quantos dos nossos irmãos existem aí pelo mundo em fase de reajustamento, numa condição física e moral muito inferior à nossa? E agradecer também aos nossos companheiros de existência, porque os nossos companheiros de existência nos dão a oportunidade da companhia edificante, né? Nos nossos lares, aqui com vocês, os nossos amigos, porque se a gente vivesse sozinho, talvez a gente não seguisse adiante como Deus espera da gente. Dito isso, vou contar uma novidade para vocês. Jesus foi uma ótima pessoa, né? Ele se dedicou a cumprir exatamente, incondicionalmente, aquilo que Deus lhe pediu. Tudo aquilo que Deus tinha programado para aquele ser maravilhoso aportar aqui na terra, ele cumpriu. E a gente não deve imaginar, quando a gente fala que Jesus foi uma pessoa maravilhosa, que ele não tenha sido firme, que ele não tenha sido, às vezes até áspero em determinadas situações. Mas isso também não quer dizer desamor, pelo contrário. Nós sabemos que na educação dos nossos filhos a gente precisa às vezes ser rígido, ser firme. Por quê? Porque a gente ama e a gente quer o melhor, né? Ensinar, todo mundo sabe, é bem difícil. Quem é professor, quem já foi professor, sabe como é difícil ensinar, né? Quanto demanda de empenho, de dedicação, de renúncia, de boa vontade, né? Porque assim como o professor ou a professora na sala de aula, né, Jesus também vivenciou a mesma situação. É aquele aluno que não quer prestar muita atenção, é aquele aluno mais desobediente, aquele aluno desatento, né? E nós vivenciamos bastante isso. E Jesus fez exatamente desse jeito. Ele foi dedicado, atencioso, carinhoso e firme nos seus ensinamentos, deixando para todos nós uma série de legados. Por meio dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, ele nos ensinou e muito. Disse-nos Jesus: a verdade vos libertará. Lembrou-nos a respeito das atitudes do bom homem, quando ele nos mostra a história do bom samaritano. Falou dos fariseus, do joio, das portas largas e pequenas, entre outras coisas. Ensinou-nos por exemplos, né? E mesmo aqueles que não o conheceram, não conviveram com ele, como Lucas e Paulo de Tarso, deixou para Lucas a dedicação do ensinamento para que ele cuidasse dos homens e das almas. E para Paulo de Tarso que enxergasse na sua cegueira a necessidade ao reajustamento de tudo aquilo que ele fazia antigamente. Mas o ensinamento que eu tenho para mim, que Deus nos deixou, foi de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse talvez tenha sido um dos ensinamentos mais preciosos de Jesus. E quando a gente pensa em amar a Deus sobre todas as coisas, e quando eu faço essa reflexão, ou quando eu fiz essa reflexão, transportando isso para Jesus, eu me dei conta de quanto Jesus amou a Deus, e quanto Ele amou sobre todas as coisas. E aí vocês vão me perguntar, que todas as coisas foram essas? A própria vida. Jesus não quis o sofrimento, mas Ele pediu para Deus afastar aquele cálice dele, mas Ele se conscientizou, se resignou e foi posto no sofrimento e na dor do madeiro. Quem de nós aqui presente faria isso
por amor a Deus. Jesus não se acovardou. Jesus não foi uma pessoa que simplesmente falou, bom, diante disso, estou indo embora, caí fora, não quero ser pregado na cruz. E acima de tudo, depois de todo o sofrimento, ele ainda pede para que Deus perdoe a todos nós, que provavelmente lá estávamos, a atestar a nossa ignorância, fazendo com que ele sofresse aquilo tanto que ele sofreu. Jesus não se acovardou frente à prova, a prova das provas. A prova das provas. Né? E o que quer dizer isso, a prova das provas? Dá o próprio corpo, o próprio sofrimento, em respeito a Deus. Mas esse amor foi tão incondicional, vocês vão pensar comigo, como eu também pensei, a ponto de ele experimentar esse sofrimento. E por que isso aconteceu? Porque Jesus veio para nos dar o ensinamento maior, que é o amor a Deus. Porque amar o próximo é até fácil. Se a gente parar para pensar, né? Nós amamos os nossos filhos, amamos as nossas esposas, amamos os nossos irmãos, amamos os nossos amigos, mas nós amamos até a página 2, porque a partir do momento que um desses exige de nós um sofrimento, acabou o amor. Então, Jesus mostrou para todos nós que não só ele amou ao Pai incondicionalmente, como ele amou a todos os seus irmãos, dizendo para Pedro, você vai me negar na terceira vez, por 3 vezes vai me negar, respeitando a traição de Judas, que na verdade foi um peão naquela necessidade, naquela programação que Deus tinha para Judas, para Jesus. Mas Jesus seguiu adiante e disse para todos nós, porque somos ainda muito pequenos para enfrentar e entender determinadas coisas, mas Jesus nos deixou a direção. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nada mais, nada menos, disse Jesus, eu sou a porta. Nosso tempo de aprender é lento, né? E aqui eu vou me socorrer da doutrina para dizer para vocês, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Né? E aí a gente começa a fazer uma reflexão a respeito disso. Desse nosso tempo, né? Do que a gente vive, das nossas buscas, né? Por exemplo, Jesus diz assim, caminhem comigo, eu sou a porta, eu sou a verdade. E o que nós fazemos? Nós caminhamos com Jesus? Nós entendemos o que Jesus quer de nós? Nós conseguimos compreender exatamente as palavras de Jesus? Mas por outro lado eu devo pensar, bom, até quanto eu devo me sacrificar por não conseguir compreender exatamente isso? Será que eu tenho maturidade suficiente para entender a dimensão do que seja esse amor de Deus, da dimensão do que seja esse amor de Jesus? Será que nós temos essa capacidade? É óbvio, é evidente que nós estamos num adiantamento na nossa existência, como eu disse no começo, né? E a gente deve ser grato por isso. Quantos dos nossos irmãos não ressurgem, né, para a existência, trazendo enfermidades que os acompanham durante toda uma existência, com problemas físicos de toda sorte? Então nós somos afortunados, mas será que ainda assim nós já conhecemos, podemos dizer, eu amo Jesus? Quando eu vi esse tema, a primeira coisa que eu me perguntei, o que eu posso falar de Jesus? O que eu conheço de Jesus, a não ser o que está na literatura? Mas não interessa falar da literatura. Eu acho que Jesus está no coração de cada um de nós, da sua forma, do seu jeito e a seu modo. Por quê? Porque só quando a gente exercita o bem, quando a gente exercita o amor, a gente consegue entender quem foi Jesus,
né? Jesus nos indica a porta, mas nós hesitamos, diz a literatura. Hesitamos frente às facilidades, esquecendo que o Cristo é a porta da vida abundante. Com Ele, ao submetermos-nos aos desígnios do Pai Celestial, devemos aceitar a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento. Na terça-feira eu fiz fiz a preleção do Evangelho e eu falei justamente sobre esse tema. Nós estamos numa fase de crescimento. Nós estamos aqui buscando o nosso adiantamento. Como é que a gente pode querer chegar e alcançar tudo? Nós não temos essa condição, nós não temos essa possibilidade. Não se trata simplesmente de falar, não, eu quero ser bom. Primeiro, que ninguém muda do dia para a noite. Segundo, nós precisamos começar a entender os motivos e aquilo que nos motiva às nossas transformações. Tem um trecho de Emmanuel, numa das suas obras, e ele diz assim: não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus, ou seja, os ensinamentos, obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência de Jesus é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referirmos às massas humanas, somos imposto para nós todos verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Porém, devemos lembrar que cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado de igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece e não se aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade. No seu reino interno, estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entregamos, portanto, ao desequilíbrio de forças de homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Dessa lição do Emmanuel, o que a gente tira? Primeiro, o tamanho da nossa limitação. Como nós somos limitados. Como nós ainda estamos, eu costumo dizer assim, eu costumo me comparar, não a história da figueira, mas eu me comparo a uma fruta que eu gosto muito, que é o abacate. Enquanto o abacate não madura, como o Eurípides falou outro dia aqui do caju, né? Enquanto o abacate não madura, não adianta você querer comer o abacate. Ele está duro, você não consegue nem abrir, a não ser com uma faca, sei lá como. E de mais a mais, ele não tem sabor. Nenhuma fruta verde tem sabor, essa é a verdade. E nós ainda temos muito desse verdume em todos nós. Nós ainda não maduramos, como diz o caipira, o suficiente para entender exatamente o que é aquilo que Jesus nos ensinou. E qual é a nossa obrigação diante disso? Quer dizer que, bom, porque eu estou verde, eu sou frágil, eu sou ignorante, eu vou abandonar, vou largar que a vida siga só. Não, pelo contrário. Nós estamos aqui reunidos por um propósito. Qual é o grande propósito? Ouviu o que o Dino está falando? Pelo contrário. O Dino está simplesmente estudando junto com todos vocês. Porque eu não me sinto autorizado a coisa alguma, porque, de fato, eu estudo junto com vocês isso. Mas o que é o objetivo? Aprender. Buscar o nosso melhor. Entender cada um no seu. A palavra Jesus toca no coração de cada um a seu modo. Cada um de nós precisa se encontrar com aquilo que deseja. Isso é tão simples de dizer quanto é simples de entender. Qualquer um de nós aqui tem uma profissão. Foi difícil chegar a ser profissional? Foi. Demandou estudo? Demandou. Dedicação? Empenho? É isso que a lição pede para a gente. Nada diferente. Ninguém nasceu escrevendo. Ninguém nasceu falando. Ninguém nasceu andando. Por mais precoce e pródigo que seja, ninguém fez isso. Nenhum de nós.
Nós tivemos que viver as nossas etapas. Ou não? Ou alguém de vocês aqui nasceu andando que eu não sei? Alguém nasceu falando? Comendo sozinho? Saiu do ventre da mãe e falou: mamãe, como vai a senhora? Tudo bem? Tá bom, papai Rogério, o senhor tá bom? Foi assim. Por quê? Porque não é essa a evolução natural. E nós não podemos brigar com a nossa evolução natural. Nós temos que entender a nossa evolução natural. E o Espiritismo, nessas mensagens que eu acabei de falar, é exatamente isso. Diz pra gente assim, a leitura que eu fiz isso: ó, você é um ignorante, tá, Dino? Mas se você continuar estudando, pode ser que você aprenda alguma coisinha e lá no finalzinho você tire algum fruto disso. É essa a interpretação que eu faço. Porque eu não virei um profissional na minha área do dia para a noite. São 43 anos da minha atividade profissional. São 43 anos de aprendizado. Eu venho a esta casa há pouco mais de 20 anos. E o que eu aprendi nesses 20 anos? Todo dia acho que aprendi alguma coisa. Todas as vezes que eu saio daqui, eu saio com meu coração mais rejuvenescido. E isso não quer dizer que eu, na esquina, já não aprontei uma bobagem. De novo. Então eu acho que a gente precisa começar a entender essa fase. Espíritos ainda em a evolução, valorizamos coisas materiais que nos felicitam de forma fugaz os sentimentos imediatos. Tem um livro do André Luiz que fala: e a vida continua, né? E nesse livro A Vida Continua, eu pus aqui um trecho que me chamou muita atenção. Nesse trecho, André Luiz diz assim, tem uma expressão que ele diz assim: as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias. Eu achei tão profundo isso. As ideias e as palavras são filhas das circunstâncias. Por que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Vocês vão me perguntar. E eu vou tentar dividir com vocês. Imaginemos o seguinte: estamos aqui hoje reunidos. Imaginem que eu não estivesse aqui falando para vocês, que a gente estivesse aqui numa festa. Numa festa, onde está todo mundo se divertindo, quem é que gosta de conversar de doença e de morte? Ninguém. Se uma pessoa vem falar com a gente de doença e de morte, qual é a primeira coisa que a gente faz? Muda de assunto. A gente morre de medo de ficar doente e morre de medo de morrer, né? A gente não quer falar de coisa ruim. No entanto, quando a gente fica doente, qual é a primeira coisa que a gente faz? Reflexão. A gente reflete, nossa, sobretudo quando a gente está melhorando, né? Porque quando a gente fica doente, pegou dengue, aquilo está doendo. Quando a gente vai melhorando, nós não vamos pensar na dengue, porque a dengue é um processo natural. Mas pensa numa doença assim, uma pessoa teve lá um tumor em algum lugar, vai estar no processo evolutivo, está sarando, o médico já falou que vai sarar, né? Passou por aquele problema de dificuldade. Quando a gente está no processo de evolução, de melhoria, o que a gente pensa? Como Deus é bom. Nossa, Deus é maravilhoso. A hora que eu sair daqui, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou levar lá fazer uma doação. A gente se converte. Por quê? Porque, diz André Luiz, nós homens ainda não conseguimos, apesar da cultura acadêmica, deixar os resíduos da animalidade compreensíveis em todas as criaturas da Terra, ainda puramente materiais e humanas, tanto que os nossos olhos espirituais revelam sombrias inquietações de insegurança e pouca fé. Ora, tirando aquilo que eu mesmo provoco em mim, né? Outro dia minha mulher perguntou assim: puxa, faz 5 anos você parou de fumar, você não tem mais vontade de fumar? Eu falei para ela: sabe por que eu não fumo mais? Além de não poder mais? Ela falou: não. Eu falei: porque o dia que eu morrer do lado de lá eu não vou poder fumar. E eu quero ver como é que eu vou me arranjar. Vou ter que ficar conquilizando os outros. Então melhor parar já, acabar com esse vício. Vou para lá e não vou ter esse vício. Vou ter outros problemas, é óbvio, que vão ter talvez maiores que esse. Mas vejam, aonde que eu entendi isso? Aqui, estudando. O cigarro eu deixei por conta do sofrimento, né? Que eu tive um problema cardíaco, mas que eu refleti, mas eu poderia não ter parado de fumar, também era uma opção minha.
Mas vejam, a doutrina me mostrou que eu não tenho que ter medo de atravessar para o lado de lá, porque a vida continua mesmo. Não tem outra alternativa. É uma delícia gozar as delícias da vida. Eu digo sempre isso, é tão bom viver, poxa. Por isso que todo mundo tem medo de morrer. A gente tem uma dor na joanete, sai correndo para o médico, doutor, olha aqui como é que está isso aqui, ó. Eu falo, não é assim que a gente faz? A gente se socorre, porque a gente não quer morrer, a gente não quer sofrer. Mas a gente não pode esquecer que a vida não é só isso, que a vida é muito mais. Tanto a vida é muito mais, que Jesus voltou depois do padecimento severo que ele enfrentou, em respeito e homenagem ao nosso Pai, ele voltou como? Resplandecendo luz, alegria. Jesus não voltou para se apresentar com ranços de ódio, voltou? Pelo contrário, ele voltou mostrando uma felicidade, uma alegria imensa, que aquele sofrimento de um dia inteiro, eu estava lá, mas eu não lembro se foi o dia inteiro, mas deve ter sido pelo menos uns 2, 3, né? Mas, enfim, que aquele sofrimento tinha ficado completamente esquecido no passado. Por quê? Porque o amor que ele devotou ao Pai foi recompensado como? Em mais amor ainda. Não foi um prêmio. Jesus não ganhou na loteria, não ganhou uma casa, não estava assistindo o Faustão, participou da loteria, não teve nada disso, o sorteio do Faustão, não teve. Ele recebeu algo muito maior, o encontro do amor de Deus. Disse Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem cita Jesus é Lucas, do Evangelho, 21, 33, que eu vou me permitir ler para vocês aqui. Também um comentário da nossa doutrina. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, e a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de oportunidade para meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar das fantasias ou encarnecendo-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro antecedendo-nos a solicitação de muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos da satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinitivamente. Sem contas, contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Me chamou isso na hora que eu estava estudando, para estar aqui conversando com vocês, justamente a comparação que essa palavra de Jesus trouxe em relação ao que ele vivenciou. Jesus não sabia tudo isso? Sabia exatamente o que ele ia vivenciar, e ainda assim ele não se furtou, e ainda assim ele não se rendeu a muitos prazeres do cotidiano. E a gente vai dizer que Jesus viveu uma vida que não foi feliz até que ele tivesse cumprido a sua missão final junto a Deus? Não podemos dizer isso.
Jesus foi feliz, por que ele foi feliz? Porque ele não veio buscar, ele veio trazer. Jesus veio mostrar para todos nós qual é a sua porta, que é a porta da abundância. E qual é a porta da abundância? A porta da abundância é comer uma pizza inteira no sábado à noite? Comer todas as feijoadas que a casa fez hoje? Beber 5 litros de cachaça? Falar mal dos outros? Essa é a abundância? Sim, é a abundância que nós vivenciamos hoje, que o nosso egoísmo dá. Jesus não foi egoísta, tanto ele não foi egoísta, que ele mesmo partilhou com todos nós as suas experiências, e que hoje, 2000 anos depois, quase, nós ainda não conseguimos entender. Eu não sei de vocês, mas assim, espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que viveu aqui também. Emmanuel teve uma vida tão simples que ele mesmo não acreditou em Jesus, né? E na oportunidade que ele teve para acreditar, ele desdenhou e depois teve que experimentar uma série de conflitos internos. E a gente acha que pode, porque a gente vem na casa espírita, dizer para todo mundo: eu sou espírita, eu faço, eu desfaço. Nós somos os primeiros a julgar os outros. Os primeiros a julgar os outros. Eu lembro quando eu ia à religião católica, eu esperava o sábado de tarde para confessar, para no domingo de manhã já estar xingando os outros de novo. Ou seja, passava a semana inteira fazendo bobagem, chegava no sábado, era perdoado, no domingo comungava, aí já saía, e aí ia jogar bola. Imagine, jogando bola com a molecada, o que a gente não falava um para o outro? É mais ou menos isso que a gente faz aqui. A gente vem aqui, estuda, toma um passe, se aprimora, mas sai lá fora, faz tudo igual. Fazemos tudo igual, o que não devemos fazer, né? O quanto a gente se aplica no bem, que é o que a doutrina nos ensina, que é o ensinamento maior de Jesus. Se nós pararmos para pensar em Jesus, nós só vamos ver coisa boa que ele fez. Ele não fez nenhuma coisa ruim. A indicação dele sempre foi só coisa boa. Mesmo quando, eu disse no começo, quando ele foi firme. Porque como pais, digo-se eu e repito, nós corrigimos os nossos filhos às vezes de modo firme, e tem que ser. Afinal de contas, nós assumimos a obrigação de criar os nossos filhos. Nós assumimos a obrigação de sermos filhos. Eu pedi para ser filho do meu pai e da minha mãe, e procurei, como está na Bíblia, honrá-los. Mas quantos filhos a gente vê que não honram? Será que eu atingi o meu objetivo? O meu coração quer entrar naquela zona de conforto e dizer que eu honrei meu pai e minha mãe, né? A gente quer ter isso no coração da gente. Mas eu acho até que, se eu não cumprir tudo, faltou algumas coisinhas lá, minha mãe era boazinha, meu pai também, me perdoaram. Mas são obrigações que nós temos. E Jesus veio para cá com uma única obrigação: de mostrar para a gente o que a gente deve efetivamente procurar, o que a gente deve buscar. Devemos, como eu disse, nos aplicar no bem. E Paulo de Tarso nos ensina com a seguinte expressão: e os nossos aprendam também a aplicar-lhes as boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Nós precisamos, a primeira coisa, é começar a entender e acreditar na bondade divina. Às vezes, quando a gente sofre, quando a gente padece, a primeira coisa que a gente faz é resmungar contra Deus. Eu não dou sorte, poxa Deus, comigo que acontece isso? Não é assim que a gente fala? Viu, mas pelo amor de Deus, o senhor tem certeza? Ô Deus, me ajuda. Faz promessa, faz de tudo para se livrar do problema. E esquecendo que Deus está dando a oportunidade para a gente simplesmente resgatar o que nós já deveríamos ter feito lá para trás, né? Mas nós temos cabeça curta. Graças
a misericórdia de Deus, o véu do esquecimento vem com a gente quando a gente acorda aqui de novo. Eu costumo dizer que isso é uma bênção tão grande. Imagina eu encontrando com a Fátima, sabendo que a Fátima brigou comigo e tirou minha vida em 2 existências para trás. Eu não ia nem olhar para ela, ia. A gente não ia fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem que... Essa aplicação do bem tem. E como é que a gente faz isso? Simplesmente sendo indulgente, sendo minimamente tolerante. Nós não temos tolerância com nada. Eu brinco sempre aqui nas falas de quinta-feira, que eu sou tão intolerante comigo mesmo que eu não consigo mais fazer barba olhando no espelho. Eu estou fazendo com o barbeador para não ter que me olhar no espelho, de tanto que eu não gosto de mim mais. Imagina dos outros. A gente não é tolerante com a gente. Como é que a gente pode ser tolerante com os outros? É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não testemunhamos os trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavratório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos de atitudes verbalistas. Há no Espiritismo cristão palpites, problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, para que não esqueçamos das boas obras. É justo que se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Nós já ouvimos aqui sem número de vezes que se avizinha um mundo de regeneração. Esse mundo de expiação e provas prosseguirá o seu curso para aqueles que precisarem permanecer no mundo de expiação e provas. Eu pergunto aqui, vocês não precisam responder, mas qual de vocês tem certeza que vai para o mundo de regeneração? Eu não posso levantar o braço, eu tenho que apontar para baixo. Nós temos essa certeza? Será que nós nos dedicamos a esse ponto? Será que nós somos os trabalhadores da última hora na seara do Cristo? Trabalhar, a gente se trabalha. Agora, se nós vamos para o mundo de... É exatamente isso. Nós precisamos trabalhar com a consciência de que estamos fazendo o melhor que conseguimos. Essa é a maior lição do ensinamento do Evangelho. Jesus não aponta o dedo para ninguém, falando, você vai fazer tal coisa. Eurípides falou quinta-feira. Jesus convidou o moço rico, largue tudo e me siga. O moço rico fez isso, mas ele só foi convidado. Ou Jesus fez, vem comigo, eu estou te mandando. Fez? Falou? Falou isso? Não falou. Jesus nos convida a aceitar o convite ou não. É nosso direito. E eu vou perguntar para vocês, quantas vezes vocês foram convidados para ir a uma festa de um parente, que vocês estavam meio com múcio assim, para dizer uma palavra bonita, e não foram? Quantas vezes um amigo convidou para um aniversário do neto, e você falou, nossa, festa de criança, sábado, 4 horas da tarde, não vou, né? Nós não fazemos isso? Imagina para os convites de Jesus, que são tão mais simples. Jesus não pede para eu sair de casa e ir atrás dele, não pede para eu abandonar de comer um prato de macarrão, não fala para mim, você não vai mais comer arroz e feijão. Fala isso? Não. Ele simplesmente convida assim, se você quiser me amar, eu vou te amar também. Se você não quiser, eu vou continuar te amando. Porque até isso, nós somos bem-aventurados. Jesus e Deus continuam nos amando, independentemente da reciprocidade do nosso amor, independentemente daquilo que nós colocamos para eles. Tanto somos abençoados, que tudo que pedimos, recebemos. Está no Evangelho. Pedi e recebereis. Como que nós pedimos? Talvez esteja aí o problema. O que nós pedimos? Às vezes a gente pede coisa que a gente nem quer. Outro dia eu brinquei, quando estava acumulada a Mega Sena lá, 270 milhões,
Perguntaram para mim, se você ganhasse, o que você faria? Não, você é espírita, né? Não sei porque eu estou perguntando. Você ia dar um dinheiro para isso, para aquilo? Ia dar nada para ninguém. Ia pegar, mudar o de nome, ia lá na Praça da Sé, chamar José da Silva, você ia sair da Praça da Sé com outro nome, ia sair uma outra pessoa. Ia sumir, não ia nem avisar a minha mulher. Você está brincando? Eu falei, não, só ia pôr em prática tudo aquilo que eu tenho de melhor, o egoísmo. Mas você está brincando? Você jogou na loteria? Eu falei, não, por isso eu não vou ganhar, eu não jogo. Ou seja, não adianta eu querer fazer uma coisa, pedir uma coisa. Quero pedir para ganhar na loteria, fazer o que com tanto dinheiro? Pense, a pessoa que ganhou 270 milhões, o que a vida dela piorou? Não é muito melhor eu pedir para Deus, Deus, me ajude a sair dessa enfermidade? Não é muito mais fácil? Não é muito melhor? Eu pedi para Jesus, me ajude a ensinar a entender o Senhor para amá-lo cada vez mais. Não é mais fácil? Mais simples. Mas para que eu vou pedir para Jesus me ajudar a ganhar mais dinheiro? Pedir para Jesus, me ajude a arrumar um emprego em tempos tão difíceis. Não é um pedido honesto? Então a diferença está no que a gente pede. A gente precisa fazer pedidos honestos, que nós tenhamos proveito daquilo que nós estamos querendo. Porque não adianta eu pedir para ganhar na loteria e pôr em prática o meu egoísmo e sumir com o dinheiro. Esse dinheiro só seria muito bom se eu conseguisse dividir com todo mundo. Mas a hora que eu dividir com todo mundo é pouco dinheiro. Não é? Quando a gente recebe o salário, no quinto dia útil, quanto tempo dura o salário? Não é rapidinho? Rapidinho. Dependendo do quanto você gasta na farmácia, então, é assim. Vou partilhar com vocês. Eu me aposentei agora. Quinta-feira fui lá receber minha primeira aposentadoria. Eu comecei a dar risada, porque eu falei, nossa, não parece que eu esteja tão antigo. O velho é meia, sapato, mas não parece que eu estou tão antigo. E que eu já trabalho há tanto tempo. Mas eu peguei o salário e pus no bolso. Fui lá e recebi em dinheiro, que é uma fortuna que eu recebo. 43 anos pagando, recebo 2 salários mínimos. Peguei os 2 salários, saquei o dinheiro. Falei, puxa, eu preciso passar na farmácia e comprar um remédio. Larguei um salário inteiro lá na farmácia. E ó, não comprei shampoo, não comprei desodorante, nada, hein? Só remédio para o coração, para a pressão. Veja. Ou seja, não adianta, voltando ao tema, não adianta eu pedir muito. Na hora que eu tenho que dividir, acaba rápido. Então 270 milhões não é nada. Pelo contrário, quantos inimigos essa pessoa que ganhou o acompanham agora? Ou quantos amigos de ocasião? Então a gente precisa começar a entender o que a gente quer mesmo da nossa vida, da nossa existência. Eu acho que o Espiritismo tem não é chamado de boa nova à toa, né? O Espiritismo tem uma coisa que é assim, encantadora. Eu não sei para vocês, mas para mim ela é encantadora. Eu não sou cobrado de nada. Ninguém me cobra nada. Ninguém. Eu venho a esta casa, procuro me dedicar àquilo que eu posso fazer, mas eu saio pela porta, ninguém. Olha, por mais que eu brigo com o Eurípides, ele nunca saiu atrás de mim correndo. Ô, viu? Vem cá, se você chutar a canela do seu filho, que nem você falou, não pode, hein? Você falou lá que não chuta, hein? Nem ele, que tem essa liberdade toda, essa amizade comigo, nunca falou. Ou seja, eu não sou cobrado por ninguém, por nenhum de vocês. Como eu digo sempre, pessoas que eu amo, né? Porque não me custa absolutamente nada para todos vocês. Mas, simples, eu não sou cobrado. Não tem dízimo. Se eu quero vir a feijoada, eu venho. Se eu quero comprar, eu compro. Se eu quero ajudar na pizza, eu ajudo. Não é assim? E talvez por isso a gente ajude menos. Fazemos menos. Enfim. Mas essa é a verdade que a gente vive. Mas existe a outra verdade também do Espiritismo, desse conhecimento da Boa Nova. E é isso que talvez a mim me assuste muito, não sei a vocês.
é a convicção que eu já aprendi a ter, que o dia que eu retornar para a pátria espiritual, eu vou ver uns 10 dedão apontados assim, o meu nariz, cobrando de mim uma série de coisas. E o pior, que não serão nenhum de vocês que vão estar lá a me cobrar. Você e eu mesmo está cobrando de mim mesmo. Você foi negligente com isso, você foi negligente com aquilo, você podia ter feito aquilo de uma forma diferente. A nossa consciência é o nosso maior juiz, é o nosso maior julgador. E às vezes a gente quer fugir disso, né? Nós não fugimos dos nossos segredos, nós não fugimos das nossas convicções, nós abandonamos, mas não fugimos, né? O que eu sou sempre. Não adianta eu mudar daqui para lá, porque eu me acompanho, eu vou estar sempre me acompanhando, eu vou estar sempre mal acompanhado da minha companhia. Eu não tenho como fugir de mim. E ainda assim a boa nova não me cobra, nada exige de mim, nada me pede. Em suma, devemos ter em Jesus o exemplo maior a ser alcançado, sabendo que todos temos o nosso tempo de evolução, segundo os desígnios sagrados da providência divina. Eu já estou terminando, porque para não cansar vocês, mas é assim, eu sou o ouvinte das minhas palavras, e como ouvinte das minhas palavras, eu me cobro bastante, mas só que a hora que eu me cobro bastante, eu também penso naquilo que eu poderia estar fazendo de bem para as pessoas, e nesse fazer bem às pessoas, necessariamente não tem a ver com esmola, com dinheiro, mas tem a ver com generosidade de coração. A gente está com o coração aberto para servir as pessoas, e às vezes a gente serve muito a uma pessoa simplesmente estando ao lado dela, sem dizer palavra, né? E pensando nisso, o Espiritismo tem me ajudado a entender que eu não devo me cobrar mais do que as minhas forças, que eu não devo buscar em mim uma santidade que eu não tenho, que eu não tenho que buscar em mim algo que eu não tenho. Primeiro, que ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Um dia, a minha irmã brincando comigo disse: o pai foi muito difícil, o pai foi muito duro, o pai nunca fez um carinho em mim. E eu falei para ela, simples, quantas vezes ele recebeu o carinho do nosso avô, que trabalhava de sol a sol na roça? Quem é que dá o que não recebe? Às vezes a gente reclama dos pais, que os pais não fizeram isso ou aquilo pela gente, e o que eles receberam? O que nós damos para os nossos filhos que nós não recebemos dos nossos pais? Eu hoje procuro fazer um carinho no meu filho, brincar com meu filho, ser mais atencioso, mas ainda assim não posso me permitir muita liberdade, né? Porque vai que eles tomam liberdade demais com a gente, né? Então a gente também tem que entender que nós não vamos mudar do dia para a noite, não é nesta existência, mesmo frequentando esta casa ou outras casas espirituais, ou qualquer outra religião, porque todas as religiões servem, e religião vem do latim religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Então todas as religiões servem, a seu modo, a seu jeito. Eu brinco muito, né, com o pessoal de outras religiões, mas eles estão no tempo daquela religião. Eu também tive meu tempo na Igreja Católica, me serviu muito, mas eu era sempre um eterno insatisfeito. Eu não conseguia. Eu estudei em colégio de mato, fiz primeira comunhão aos 9 anos de franciscano, né? Uma vela na mão, uma roupa de franciscano beijinha, uma gracinha, com 9 anos de idade, até eu me achava bonitinho naquele tempo, né? Uma coisa maravilhosa, mas aquilo não satisfazia. Eu falava, tem que ter alguma coisa a mais, não é possível. E eu fui encontrar nesta nossa doutrina a profundidade, a necessidade que eu tinha. Devemos, ao compreendermos nossa tarefa,
Buscar não incidir nos mesmos erros de forma reiterada. Por que eu pus isso aqui? É assim, eu sei que eu não tenho que brigar com Eurípides, então eu vou e brigo com Eurípides. Aí chega o Eurípides e fala: Eurípides, você me desculpe, nós brigamos por causa da cor da sua camisa. Amanhã eu volto e brigo com ele de novo pelo mesmo motivo. Ou seja, a minha espontaneidade de pedir perdão está ficando o quê? Uma verdade viciada. Eu deixo a virtude para entrar na virtuosidade. Então eu passo a agir com um vício. O mesmo serve para nós. A gente vem aqui procurar entender o que seja o amor. Não adianta nós sairmos daqui, achar que vamos praticar o amor e não praticarmos. Nos nossos lares, a começar dos nossos lares, que é para lá que nós voltamos, não é? E amanhã pedir desculpa para a esposa e para os filhos, porque nós erramos. No dia seguinte, a mesma coisa. Se nós não aprendermos com os nossos erros, nós não vamos evoluir. Vou perguntar: quantas vezes vocês já deram uma martelada no dedão pregando um prego na parede? Uma, né? Não precisa da segunda, porque na segunda você segura até direitinho, tu vai batendo bem devagarzinho. Pode até escapar, mas já não dói mais que nem na primeira, porque é bum, né? Na primeira a gente vai com aquela volúpia, né? Bum. Bateu o dedo, machucou, nunca mais você faz isso, porque você aprendeu com o erro, porque dói uma martelada no dedão, não dói? A não ser quem é marceneiro, que tem que trabalhar todo dia com aquela situação, mas em regra, nós aprendemos com os erros. Quando aprendemos com os erros e seguimos errando, mostramos que não evoluímos. Sem dúvida, devemos aceitar essa existência como aprendizado e serviço útil e próprio ao nosso crescimento. Só assim, penso, alcançaremos nosso objetivo maior, a imortalidade serena e em paz. E eu queria dizer para vocês que eu me controlo muito para vir aqui falar com vocês, né? Embora eu me sinta em casa, e eu estou na minha casa, eu me emociono muito porque eu gosto muito de estar com vocês. Segundo, gosto daquilo que a gente estuda. E hoje de manhã eu fui para o escritório para reanalisar o que eu escrevi, que algumas coisas eu escrevi na minha cabeça, e da inspiração, obviamente, né? Porque tem dia que 2, 3 vezes essa semana eu acordei com a inspiração pronta na cabeça. É emocionante não por vir falar, porque falar eu falo o dia inteiro, falo mais do que a boca, tenho que até me controlar, mas assim, por vir desfrutar com vocês nesse momento tão especial do dia, da semana da gente, que a gente tem tanto tempo para falar mal da vida dos outros e tão pouco tempo para pensar nas coisas boas da vida, né? E que desfrutar com vocês é realmente uma alegria. Por isso eu agradeço a vocês do fundo do coração de estarem aqui e terem podido me ouvir. Eu não sei de vocês, mas o meu maior desejo seria, quando eu deixasse essa existência, eu ter um reencontro com os meus companheiros de jornada de forma pacífica, serena, com muito amor, não ter que passar nem 10 minutos na região umbralina. Esse seria o meu maior desejo, mas por enquanto eu vou ficar só no desejo. Muito obrigado a todos.